Fala galera do nono ano, como é que vocês estão? Belezinha? Hoje nós vamos iniciar então o nosso grupo número 5. O nome desse grupo ele é chamado de ligações. O nome do grupo em geral é o grupo que vai ter interligado aí com outras disciplinas também. Todas as outras disciplinas, aliás, vão estar com o mesmo tipo de grupo eixo temático, só que os assuntos, logicamente, vão dar uma variada. Nós vamos iniciar então o nosso módulo 13 e ele vai falar sobre o equilíbrio de um ponto material. Só que antes disso, gente, eu quero trazer para vocês a abertura do capítulo 5. Tá aqui, ó. O nome do capítulo 5, que é o capítulo de física que a gente vai ter, ele é chamado de equilíbrio dos corpos. Então, durante todo o capítulo 5, a gente vai estudar sobre equilíbrio. Basicamente, como as coisas se equilibram de todas as maneiras possíveis. Ou simplesmente equilibradas de uma maneira parada, momento Thanos, ou se existe algum tipo de movimentação exercendo em cima desse equilíbrio. A gente também vai falar um pouquinho sobre isso. O que eu quero que vocês já observem aqui então? Nós temos, na foto de abertura do capítulo de vocês, nós temos aqui um tipo de equilíbrio com movimento. Então, esse surfista, ele não está se movimentando parado, ele está surfando a onda no movimento. Aqui também nós temos movimento, uma coisa que eu jamais conseguiria fazer. O esqui no gelo também é um processo de equilíbrio bastante complicado. E, sinceramente, gente, eu não tenho muito equilíbrio, não. O meu centro de gravidade, ele é terrível. E a gente vai ver o que significa isso. Também temos outros esportes que vão ser utilizados através de equilíbrios. Então a gente vai conversar sobre equilíbrios em geral. Assim como nas matérias de língua inglesa, hoje eu vou fazer a mesma coisa com as nossas disciplinas aqui das ciências da natureza. Então a gente começa a nossa aula lá no comecinho do grupo, falar de equilíbrio e tudo mais, e aí eu peço para vocês irem lá para o final do capítulo, no organizador visual da página 150. Enquanto vocês estão indo para lá, eu vou só dar um aviso para vocês, um aviso que vocês já conhecem, que a nossa aula via Zoom, ao vivo, ela é toda segunda-feira às 8 horas da manhã, onde a gente vai sempre estar corrigindo as atividades da semana anterior ou atividades passadas. No caso, nessa segunda-feira agora, a gente vai corrigir o simulado ou algumas questões a ver com o simulado. E na segunda-feira também, só que durante a manhã você já tem essa aula aqui no YouTube com o conteúdo da semana, beleza? Acredito eu que vocês já chegaram no organizador visual. E esse organizador visual vai mostrar para vocês as coisas que a gente vai estudar durante todo esse capítulo, que é o capítulo 5, que ele vai compreender então o grupo 5 inteiro. Existem algumas matérias que você tem mais de um capítulo por grupo. Até em biologia a gente já teve isso lá no grupo 1, a gente teve 2 capítulos, e agora no grupo 5 a gente também vai ter 2 capítulos. E esse mapa visual, esse organizador visual, ele vai falar do capítulo. Então, em física, é o mesmo capítulo para o grupo inteiro. Então, é esse tipo de organização para todo o grupo 5. E o que a gente vai ver? Nós vamos ver equilíbrio. Então, esse é o principal ponto que a gente vai chegar, então, no equilíbrio. O equilíbrio ele pode ser dividido para estudo em 2 pontos principais. O ponto material, que é o que a gente vai ver hoje, e os corpos extensos. Esses corpos extensos eles vão aparecer hoje, fazer assim participação especial, mas vão ser estudados com muito mais força nos módulos 14 e 15, que são os módulos das próximas semanas. Então hoje a gente vai dar início ao módulo 13, que é o módulo de ponto material. Dentro do ponto material, a gente também vai descobrir que a força resultante ela é nula. E o que isso significa? Que a gente vai voltar para o mesmo tema que a gente conversou lá no capítulo 3. Sim, as forças, inclusive Newton, principalmente as leis de Newton, voltam agora no nosso grupo 5. Então a gente vai deixar um pouquinho de lado energia e trabalho, que foram os pontos principais estudados durante o grupo 4. Eles vão voltar em grupos posteriores, mas hoje a gente vai conversar, então, a gente vai relembrar
os conhecimentos que a gente já começou utilizando lá no capítulo 3, no grupo 3, nos módulos 4, 5 e 6. Principalmente, não, 7, 8 e 9. Principalmente no que a gente vai dizer sobre leis de Newton, força, vetores, tudo isso volta agora no grupo 5. Então, eu vou fazer o seguinte com vocês, gente. Sempre que isso voltar, eu vou tentar dar uma revisão melhor, vou tentar mostrar alguns pontos importantes para vocês lembrarem e gravem as perguntas de vocês durante a aula para a gente poder tirar lá na aula Zoom, ok? Então, no ponto material, a gente vai descobrir que a força resultante, ou seja, todas as forças que fazem parte de um determinado, que estão sendo exercidas em um determinado ponto, elas são nulas. Então, a soma dessa somatória dessas forças são nulas. E aí não há um movimento chamado de translação, que é quando você dá aquela volta em relação a um ponto central. Não tem translação. Por que isso é importante saber, gente? A gente vai ver equilíbrios e tipos de equilíbrio que precisa lembrar do ponto de rotação e o ponto de translação de um objeto. Isso não é o tema de hoje, então fica tranquilo. Já já a gente vai entrar nisso melhor. Lá no corpos extensos, o que a gente vai ver? Nós vamos ver que a força resultante, também é nula. Então toda força resultante ela vai ser nula e não vai haver translação. Ou ela estará num movimento resultante nulo, que é diferente. Quando isso acontecer, vocês vão conhecer o cálculo do momento, que pelo que a gente já consegue definir de F vezes D é força vezes o deslocamento. Só definindo o que a gente está vendo aqui no organizador. Não estou nem falando do capítulo 14 e 15, não. Relaxa. E quando o M, que provavelmente é momento, não sei, talvez seja momento, for maior que zero, nós temos alguma coisa em anti-horário. Se for menor que zero, alguma coisa horário. O que? Não sei, a gente ainda não viu. Então, estou só observando aqui o organizador visual com vocês. E também não tem o movimento, não haverá rotação. Então, ótimo, não tem rotação. Uma coisa a menos. Perfeito, gente. Isso aqui é só pra gente dar uma olhada, é só pra gente começar a entender o que a gente vai ver durante todo esse capítulo, ok? Então, eu quero que vocês foquem hoje na parte de ponto material, onde tem uma força resultante nula e não há translação. O capítulo de hoje, gente, o capítulo 13, ele é um capítulo bem introdutório e, além disso, é um capítulo bem teórico. Então, vocês vão encontrar muita teoria, muito conceito hoje na nossa aula. E eu peço para vocês, grifem os conceitos, escrevam pelos cantos do livro, porque isso é muito importante. Coloquem num caderninho de física, onde a gente tem as fórmulas, que eu acho que vocês já estão fazendo. Então sempre vai fazendo isso para a gente poder acalmar um pouco com a teoria de física, que sinceramente às vezes chega a ser mais fácil do que a própria conta, do que a própria parte de cálculo físico, tá bom? Então, o que é o equilíbrio, então? Eu já falei para vocês que esse é o começo do nosso livro, é o nome do nosso grupo. A gente vai trabalhar com equilíbrio durante 3 semanas, quase um mês, só falando de equilíbrio. Mas, tá, professor, o que é equilíbrio? Equilíbrio, gente, vem de duas palavras do latim. A equilibrum é a palavra em latim que significa equilíbrio e ela vem de duas partes da palavra. A equus, que significa igual, e libra, que significa balança. Então, sim, aquele signo do zodíaco chamado Libra, ele tem um símbolo de balança porque Libra é balança em latim. Pois é. E na física a gente vai estudar o equilíbrio. Então nós temos igual balança. Então o que a gente tem aí no igual balança? O que significaria isso? Seria alguma coisa no mesmo nível dos dois pratos da balança, onde ficariam iguais. Ok? A palavra equilíbrio vem daí. E na física nós vamos estudar algumas subdivisões do equilíbrio. Principalmente no que a gente vai falar de equilíbrio estático, de equilíbrio dinâmico.
e eu já vou comentar aí agora com vocês essas duas divisões. O equilíbrio estático, ele é o equilíbrio onde você não tem velocidade. Então você não tem movimentação. No estático você está exatamente parado. É isso mesmo. Estático você está parado. O dinâmico não. O dinâmico você tem um tipo de equilíbrio que possui um certo movimento para que tudo fique balanceado. Sim, eu já estou começando a colocar essa palavra aqui porque ela vai ser tão importante em química na vida de vocês agora, vocês não têm noção. Então vai estar tudo muito bem balanceado. Dentro do equilíbrio estático, a gente vai estudar então o equilíbrio de ponto material, que é o conteúdo de hoje. Então, o que a gente vai ver hoje é o equilíbrio estático. É aquele que não tem nenhum movimento, exatamente. E o equilíbrio dinâmico vai estudar o equilíbrio do corpo extenso. Então, a gente vai falar do equilíbrio do corpo extenso e a gente vai falar de equilíbrio dinâmico. E é nessa hora que talvez ele vai aparecer hoje bem de levinho, bem tranquilinho, só para a gente ter uma ideia do que seria esse equilíbrio dinâmico, ok? Então vamos lá, vamos para essa diferenciação e eu vou começar com o equilíbrio estático. Vamos lá, nono ano. O que é o equilíbrio estático? A principal característica do equilíbrio estático, ele está bem grande aí no slide de vocês. A velocidade é zero. Não tem velocidade. E o que vem a ser equilíbrio estático? É a capacidade de assumir e sustentar qualquer posição do corpo e qualquer tipo de corpo, tá, gente? Contra a força da gravidade. Qualquer tipo de corpo possuindo a capacidade de assumir essa sustentação e não se movimentando, você vai estar em equilíbrio estático. Não se esqueçam, a principal característica, velocidade é zero. Ok? Então, se falar em velocidade, vocês já sabem que o equilíbrio não é estático. Ele provavelmente vai ser dinâmico. Então, falou de velocidade zero, equilíbrio estático. Com isso, nós precisamos conversar um pouquinho sobre o centro de gravidade dentro do equilíbrio estático. O que é o centro de gravidade, gente? O centro de gravidade é o ponto de aplicação onde todas as forças atuam sobre um corpo. Então, todas as forças que nós temos, força peso, força normal, F1, F2, F5, F15, todos os tipos de força que tem naquele tipo de, que tem em qualquer tipo de corpo. Então, por exemplo, eu sentado, eu tenho a força peso, que é o peso que eu exerço sobre a cadeira. Eu tenho a normal, que é o peso contra a gravidade. Eu vou ter também a força da gravidade me empurrando para baixo. Se alguém começar a me empurrar, eu vou ter uma força que está me empurrando para um lado ou me empurrando para o outro. Essas são forças que existem aqui no meu corpo agora. O centro dela, o local onde todas elas se convergem, todas elas se unem de certa forma, é chamado de centro de gravidade. Em geral, no corpo estático, o centro de gravidade ele vai ter o mesmo significado do centro de massa, que está aqui, ó, logo no para ir além aqui do nosso lado. Da mesma maneira como definimos o centro de gravidade de um corpo, podemos definir o seu centro de massa, que tem aí a símbolo, a sigla cm. Quando eu for falar de centro de gravidade, gente, sempre eu vou utilizar o CG, que é o símbolo, é o símbolozinho dele que torna menor, né? Uma sigla menor. O cm é o ponto que se movimenta como se toda a massa estivesse concentrada nele. Como se fosse, porque a gente sabe que a massa ela está distribuída, mas aquele ponto é como se toda a massa estivesse naquele local. Dessa forma, ele facilita o estudo do movimento, pois podemos considerar que todas as forças do corpo atuam naquele mesmo lugar. Na maioria dos casos, o CM coincide com o CG, e portanto podemos utilizar a técnica para determinar de modo que também encontramos o CG. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai encontrar esse centro de gravidade. Não é um cálculo, fiquem tranquilos, vai ser basicamente uma forma de lógica. É bem interessante, o centro da gravidade ele é bem lógico, tá, gente? Então vamos lá. Pensando no centro de gravidade, eu tenho aqui esse bug. Ele tá com um dos pneus levantados, mas provavelmente ele vai voltar, então ele está no equilíbrio estável.
Aqui do meu lado nós temos um outro carro que está quase capotando, mas esse daí eu acho que ele não volta para o lugar dele não. Então o nome dele é equilíbrio instável. E a bola, essa bola ali, eu posso colocar ela do canto que eu quiser, ela nunca vai cair. Porque, enfim, ela já está no chão, mas ela não vai cair. Porque independe do local onde eu vou colocar essa bola, ela não vai capotar, ela não vai tombar. Então o nome disso é equilíbrio indiferente, ok, gente? Beleza. Tá, professor, mas como é que você sabe disso? Pelo simples fato da gente calcular o centro da gravidade. E não é exatamente um cálculo, é uma determinação de um ponto. Então, como é que eu vou saber o ponto do centro de gravidade de um carro? Vamos pensar um pouco. O centro de gravidade ele corresponde ao ponto de aplicação da força-peso. E não só da força-peso, mas de todas as outras forças junto. Mas a força-peso ela é mais interessante porque o que acontece? Todo o nosso corpo ele tem a força-peso exercendo em cada célula do nosso corpo, em cada pedaço do nosso corpo. A soma de todos esses vetores da força-peso você vai encontrar em um ponto específico seu. Esse ponto específico ele é chamado de centro da gravidade. Provavelmente ele fica no centro do corpo da pessoa? Tô falando nada. Provavelmente. Então, devemos prestar atenção em alguns pontos principais. Quando é que a gente vai determinar o centro da gravidade? Em corpos regulares e de mesma densidade, e em corpos irregulares que possuem então essa densidade igual também. Mas são corpos regulares, que a gente pode chamar aí de formas geométricas regulares, e corpos irregulares, que são formas geométricas não regulares. Quando a gente fala de formas regulares, a gente está falando geralmente de o mesmo ponto, gente. Então, comprimentos semelhantes, formas regulares com arestas, ou então sem aresta no caso do circular. Mas isso são pontos mais regulares, são pontos que você pode calcular com melhor exatidão. E sim, gente, primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o centro da gravidade. Mas não só isso, eu ainda tenho que falar mais uma coisa para vocês. Além do centro da gravidade, a gente também tem que determinar aonde está passando a força da gravidade. Mas aí eu vou deixar a força de gravidade para um outro canto. Para uma parte mais adiante da nossa aula. Primeira coisa, vamos lá, determinar o centro de gravidade. Corpos regulares, são essas formas geométricas que estão aqui embaixo. Onde é que vai ficar o centro da gravidade? No centro dessa forma regular. Então você pode pegar uma régua e colocar e cortar ele. Quando chegar no centro dele, ali está a centro de gravidade. Então aqui esse primeiro, o círculo, você vai ter o centro de gravidade bem no centro, também lá no quadrado, na forma elipsada, na forma do triângulo, tá todo mundo bonitinho aí, bem no centro. E se esse corpo for irregular? Por exemplo, ele não é regular. Ele tem partes arredondadas, partes retangulares. Também não é regular. Tem uma parte aqui até que seria regular se não tivesse a tampinha, mas tem, então não é regular. Como é que eu vou encontrar o centro de gravidade disso daqui? São corpos irregulares. O corpo humano ele é irregular. Então como é que a gente vai encontrar o centro de gravidade de corpos irregulares? Geralmente nós vamos utilizar uma técnica que está aqui embaixo chamada de fio de prumo. Esse fio de prumo ele é bem simples de ser feito, na verdade. Você vai pegar um peso e vai amarrar nele um barbante. E coloca ele no local onde você quer ver o ponto de gravidade. E aí você vai indicando o ponto de gravidade em cada um dos pontos necessários. Vou mostrar para vocês com essa guitarra aqui. Então olha só. Aqui nós temos um ponto de rotação, que é onde ele vira nele mesmo. É o ponto de rotação dele. E aí a gente coloca o fio de prumo. Coloca a parte do objeto.
coloca o fio de prumo aqui e vê até onde ele vai ficar reto. Quando ele ficar retinho, você vai determinar então essa reta. Você faz a reta. Pá. Monta a reta, faz com a régua, de qualquer forma. Depois você vai virar a rotação dele. Então ele vai rotar, dar a volta. E você vai pegar o fio de prumo e vai colocar aqui no centro. E vai esperar ele ficar bem retinho. E aí você faz a outra reta. O ponto de encontro dessas duas retas é chamado de centro da gravidade, de corpos irregulares. A gente pode fazer isso com qualquer tipo de corpo, tá, gente? Só cuidado com o fio de prumo, se ele for muito pesado, né? Pode não ser que dê certo. Mas esse fio de prumo aqui, galera, ele é muito utilizado atualmente na construção civil, para ver se a parede está reta, para ver se tem o equilíbrio necessário de determinada viga. Então, galera da engenharia civil vai usar demais o fio de prumo. Por mais que a gente já tenha alguns aplicativos de celular e coisas mais digitais, como até mesmo um aparelhinho para determinar a inclinação de cada um da parede, de cada parte da construção civil, você ainda pode encontrar o fio de prumo com muita frequência, principalmente naqueles pedreiros um pouco mais antigos. Sem problema nenhum, gente. É um ótimo medidor de inclinação. E aí, nós vamos conversar um pouquinho sobre a linha gravitacional agora. É a linha onde passa a gravidade. Eu quero que vocês olhem para essa pessoa que está aqui fazendo vários pontos maravilhosos de ginástica e você vai perceber que a reta da gravidade, da linha da gravidade, ela é paralela ou ela é congruente? Ou ela é perpendicular? Perpendicular ao chão. Então nós temos aqui a reta do nosso solo e a linha da gravidade ela é sempre perpendicular, ou seja, ela vai fazer o ângulo de 90 graus. Então em todos os campos aqui, galera, por mais que a pessoa esteja de ponta cabeça, a linha de gravidade dela vai ser perpendicular ao solo. Se ela tiver inclinada, o ponto de gravidade dele vai ser no solo, perpendicular ao solo. Em pé, ou até mesmo com mãos levantadas, braços estendidos, braços levantados, braços deitados, braços para baixo, braços para cima, qualquer ponto que seja, o que a gente tem que ver? Que a linha da gravidade ela sempre é perpendicular ao solo. E é o que acontece, por exemplo, nesse carro. Nota que nós temos o ponto, então, o centro da gravidade, centro gravitacional, mas a linha da gravidade ela é perpendicular ao solo. Por mais que ele esteja aqui quase tombando, mas a linha da gravidade ela não muda para cá. Ela sempre vai ficar perpendicular ao solo, não ao objeto. Então, ao solo. Então, e aqui embaixo eu queria mostrar para vocês uma coisa chamada de base de sustentação. O que é isso? É o ponto de encontro entre as duas bases. Então, no carro nós temos esses 4 pneus. Desse lado, do lado direito e do lado esquerdo, você vai ter as bases de sustentação do carro. Se você perder uma das bases, ele vai tombar. Então, o que acontece? O ponto de convergência dessa base é o ponto onde a gente pode encontrar de estabilidade. E aí a gente entra nesse outro slide aqui que eu mostrei para vocês antes. Olha onde ficaria a base de sustentação do bug. Por mais que aquele pneu ele esteja levantado, ele ainda está levantado dentro da base de sustentação. Por isso que ele pode inclinar, mas ele volta para o lugar dele. Então é um equilíbrio estável. O que não acontece no outro carro. A roda dele, desse lado aqui que está levantado, está muito depois da base de sustentação, fazendo com que sim, o carro tombe nesse caso. E no caso da bola, gente, a linha de sustentação ela nunca vai sair da linha de sustentação, porque enfim, o formato dela não permite isso. Então ela vai ser equilíbrio indiferente, porque enfim, você não vai derrubar uma bola, né? Ou tem como, gente, capotar uma bola? Alguém já viu uma capotagem de bola? Se tiver, bota aqui nos comentários que eu tô a fim de conhecer a capotagem de bola.
Dito isso, a gente falou então lá do equilíbrio estático, onde você não tem velocidade. Agora nós vamos para o equilíbrio dinâmico. Então o que eu vou pedir para vocês? Pausa o vídeo, bebe uma água, vai no banheiro que a gente vai continuar. Então vai lá, faz isso, fica tranquilo. Dá uma pausada aí para respirar, anota tudo que você conseguiu entender do equilíbrio estático. Fica tranquilo, quando você estiver preparado você volta aqui para a gente poder falar do equilíbrio dinâmico. Esse equilíbrio dinâmico ele é super parecido com o equilíbrio estático, só tem uma diferença. Olha só a definição dele. Capacidade de assumir e sustentar qualquer posição do corpo contra a força da gravidade, porém com o corpo em movimento. Às vezes é até mais fácil de fazer esse tipo de equilíbrio, tá? Então, qual é a grande característica do equilíbrio dinâmico? A velocidade ela é constante e diferente de zero. Porque se for zero, é estático. Então, se for 1 metro por segundo, 1 km por hora, já está na velocidade constante. Então, o equilíbrio ele é dinâmico. É o que acontece, por exemplo, com esse avião. Ele sempre está no movimento retilíneo uniforme com velocidade constante. Ok? Não é uniformemente variado. É uniforme. Movimento uniforme. Então, vamos continuar aqui. E agora, finalmente, nós vamos falar de um ponto material. Afinal de contas, o nome da nossa aula é Equilíbrio de Ponto Material. E aí, a gente vai lembrar agora do grupo 1. Foi um grupo de susto, para quem nunca tinha visto física na vida. E lá no grupo 1, a gente falou de ponto material. Sabia? Só que faz tanto tempo que eu acho que as pessoas meio que não lembram direito o que é o ponto material. Então, eu vou falar de novo. Ponto material, gente, no estudo de um fenômeno físico, quando as dimensões do corpo estudado não interferem no estudo, a gente chama ele de ponto material. Vou dar um exemplo para vocês, esse exemplo está nessa imagem aqui embaixo. Olha o tamanho da rodovia para o tamanho da moto. A moto é grande, gente. Eu sei que existem motos muito grandes, e eu sei que existe isso tudo, sem problema. Mas olha o tamanho da rodovia inteira e olha o tamanho da moto. Você acha que tem como a gente comparar o tamanho de uma moto com o tamanho dessa rodovia gigante? Não tem. Então essa dimensão ela é meio que desprezível nesse ponto. Por isso, a moto é chamada de ponto material. Porque tem dimensão desprezível para esse cálculo. Tá, professor, e se for um cálculo da própria moto, se você está falando de velocidade da moto, aí é outra história, né, gente? Aí a gente não vai ter um ponto material, a gente vai ter um corpo. Mas, por enquanto, é um ponto material. Quando a dimensão do corpo não interfere no estudo, ok? Isso é um ponto material. E agora vamos finalmente falar do equilíbrio do ponto material. E ele diz o seguinte: juro para vocês que essa é a única fórmula do equilíbrio do ponto material. Mas essa fórmula ela pode ser complicada às vezes. Vamos lá. A condição necessária para que um corpo esteja em equilíbrio no ponto material é que a soma das forças, a somatória das forças aplicadas sobre esse corpo, sejam nulas. Então, a força resultante é igual a zero. Mas não só a força resultante, gente. Aqui a gente usa o nome força resultante porque a força resultante ela já é a somatória de todas as forças. Então, vocês podem simplificar isso. Vocês podem colocar a somatória das forças no corpo deve ser zero. Essa é a principal e única condição para que exista um equilíbrio no ponto material. E agora nós vamos para alguns exemplos para a gente poder calcular a força resultante, que deve ser zero, mas a gente vai ver alguns problemas existentes entre esse cálculo de equilíbrio de ponto material para os cálculos que a gente viu lá no capítulo 3, tá bom? Então eu vou ler com vocês esse exemplo que já tem no livro de vocês e eu vou explicar ponto a ponto dele, ok? Vamos lá, vamos começar. Exemplo número 1. Considere que um funcionário que está limpando as janelas tem a massa total de 80 kg. Qual a força de tração necessária no cabo
para que ele permaneça em equilíbrio estático. Adote gravidade igual a 10 metros por segundo. Agora já começou o desespero. Porque assim, o cálculo é para dar igual a zero, mas aí tem um cálculo que tem massa, e você não falou de massa, professor, você não falou de tração, você não falou de nada disso, você só falou de um monte de teoria, e aí o que é para fazer? Calma, vamos lá. O que é? O que a gente vai fazer? Vamos pensar aqui um pouco. A força resultante aqui, que é a força da tração lá e das cordas, a força resultante então da força peso, porque ele está pesando, a gravidade está trazendo ele para baixo com a força peso, tem que dar zero. Então o que a gente vai fazer aqui nesse cálculo? Nós vamos pegar a tração menos a força peso, que tem que ser igual a zero. Porque tração e força, peso, são as forças que estão aqui, ó, atuando sobre esse corpo. Lembra que eu falei para vocês que todas as forças atuantes nesse corpo têm que dar zero? A somatória delas todas? Tá, professor, você tá falando aí somatória, beleza, entendi. Mas aí tem menos peso. Cadê o menos? Vamos analisar o sistema. Aqui você tem esse trabalhador. Ele não está em cima de nada, na verdade. Ele só está com a cadeirinha. Então, ele tem que ter a força da tração dessa corda aqui em cima. Ela está no sentido para cima. Ele está para cima, vertical para cima. Enquanto que a força peso dele está empurrando ele para o centro da Terra, ou seja, a gravidade, que é a força peso. Então, a força peso ela está referencialmente falando contra a tração. A tração está trazendo ele para cima, a força peso está trazendo ele para baixo. Como eles são inversos, a força peso ela é negativa. Porque um está subindo, o outro está descendo, você escolhe qual é que você vai querer que seja negativa. No caso aqui, como a gente está procurando a tração, eu vou deixar a tração positiva e a força peso negativa. E aí, tração menos a força peso tem que dar zero. Vamos resolver esse cálculo agora. A força peso está negativa nesse lado e ela vai passar para o outro lado da igualdade positivo. Então vai ficar tração é igual a força-peso. Força da tração é igual a força-peso. Tem um cálculozinho lá da segunda lei de... Não é nem a segunda lei de Newton, gente. É o cálculo da força-peso mesmo. No cálculo da força-peso, o que é força-peso? Massa vezes a gravidade. Então nós temos tração é igual a força-peso. Qual é o cálculo da força-peso? M vezes G. Massa vezes a gravidade. A massa do cara já está aqui em cima, 80 kg, e ele pediu para eu adotar a gravidade de 10 kg, ou de 10 metros por segundo. Então nós temos a tração vai ser 80 vezes 100, 80 vezes 10, que dá 800 newtons. Vou para o exemplo 2, para ver se clareia melhor. Um automóvel de 1000 kg percorre o trecho de uma rodovia em movimento retilíneo e uniforme, aplicando uma força motriz de 1.500 newtons. Essa força motriz é a força para ele caminhar, para ele rodar. Determine a força normal e a força de atrito que atuam no veículo. Desconsidere a resistência do ar e adote a gravidade igual a 10. Então, vamos pensar aqui um pouquinho, gente. Na situação do equilíbrio dinâmico, nós vamos ter o seguinte. Pela vertical. Então, aqui pela vertical, você vai ter a força resultante igual a zero. Na vertical do teu veículo, nós vamos ter, então, a força normal, que é aquela que vai para cima, e a força peso, que é o peso que ele está exercendo sobre o solo. Ok? Então, força peso igual a gente fez agora na tração, só que agora quem é que a gente está calculando? A normal. Essa força normal, gente, é a primeira força, a força que ele pede aqui de a força normal, e depois a gente vai fazer o atrito. Então vamos lá. Normal menos o peso, lembra que um sobe e o outro desce? Pois é. Então, normal menos peso igual a zero. Normal, esse peso que está negativo eu passo para o outro lado da igualdade como positivo. Então, normal igual a peso. Qual o cálculo da força peso? Massa vezes a gravidade.
Aqui em cima ele diz que o automóvel tem 1000 quilos. Então a massa dele é 1000 quilos. Vezes a gravidade, que ele me entregou a gravidade de 10. Então 1000 vezes 10, 10.000 newtons. Normal, 10.000 newtons. Joia. Agora a gente vai ver a força do atrito. Como é que a gente vai fazer a força do atrito? Você tem a força motriz que está levando ele para frente e o atrito sempre é ao contrário, gente. Então, enquanto você está indo para um lado, o atrito está te puxando para o outro. Então, nós temos a força resultante igual a zero. Força motriz menos a força de atrito tem que dar zero, porque ele está em equilíbrio de ponto material. E nesse, não, na verdade aqui ele está em equilíbrio dinâmico, o que tem velocidade. Então, como o atrito está negativo, ele vai passar para esse lado da igualdade positivo. Então, a força motriz é igual à força de atrito. Quanto é a minha força motriz? 1.500 newtons. Então, a minha força de atrito tem que ser 1.500 newtons também. Ok? É um pouquinho mais de lógica e de lembrar alguns cálculos do que fazer muito cálculo grandão, por exemplo. Não vai precisar muito aqui. Nós vamos agora para os exercícios de aplicação, lá na página 144 e 145. Nós vamos ver aqui as questões de 1 a 3. A questão número 1 é a famosa Torre de Pisa. Então ela vai falar que durante vários séculos ela foi caindo, até que foi feita uma restauração e diminuiu a queda dela, porque senão ela já estava no chão. O que ele pede para vocês? Que vocês observem aqui 3 opções, 3 momentos da Torre de Pisa na história. Aqui no século XVIII, o segundo no século XIX, era para ser século XIX, viu gente? Esse aqui tá errado. E aqui século XX. O que eu quero que vocês façam agora? Em qual desses 3 momentos a Torre de Pisa quase caiu? E por que ela quase caiu? Então vocês escrevam aqui embaixo. Uma dica: utiliza, gente, por favor, a ideia do centro de gravidade, que já está aí na questão com vocês. Ela já está determinada, esse centro de gravidade com vocês. A segunda questão eu vou fazer com vocês agora. Então vamos lá. Na limpeza e conservação de edifícios, pode ser utilizado um elevador externo como esse da imagem. Considere que cada um dos 4 cabos, então você tem 4 cabos de tração, 4. Cada um dos 4 cabos de aço que sustenta o elevador seja capaz de suportar uma tensão máxima. Cada um. Então a tensão máxima de cada cabo é 1000 newtons. Então 4 cabos, 4.000 newtons. Ok? Vamos lá. Considere, eu vou até colocar aqui, gente, a tração dos 4. A tração de 1 é 1000 e de 4 é igual a 4.000. Continuando, aqui eu vou colocar algumas informações. Considerando que o elevador esteja em equilíbrio estático, qual será a carga máxima? Se eu estou falando de carga, ele está me perguntando massa. Então, qual é a massa desse negócio aqui? Massa sempre M, né? M minúsculo. Qual é a carga máxima que pode ser transportada em quilogramas? Dados, massa do elevador, 200 kg. Quando ele chama de massa extra, é além desses 200 kg que ele já tem. Então, vou colocar aqui, massa do elevador, massa do elevador, 200 kg. E a gravidade vai ser igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, beleza. Vamos pensar um pouco aqui, galera. O que ele quer falar? Ele quer o equilíbrio estático. A somatória de todas as forças tem que ser zero. Isso é a única coisa que já foi nos falado antes, que a gente precisa entender. Então, a força resultante é zero. Quais são as forças que estão atuando sobre esse elevador? Nós temos força normal, a força de tração, e nós temos a força peso, principalmente esses dois, força peso e força de tração. A tração de cada um dos cabos
e o peso que tem o elevador e a pessoa que vai estar no meio dele. Então vamos pensar aqui um pouco. Igual aquele caso do elevador que a gente viu na aula, nós temos o seguinte. Nós temos tração, né? E é só uma tração? Só tem uma corda de tração igual tinha lá? Não, tem 4. Então 4 trações vai levar o peso, vai segurar o peso para cima. Qual é a força que vai levar o peso para baixo? A força peso. Então a gente vai fazer isso menos a força peso. E isso tem que dar 0. Sempre 0. Porque essa soma aqui, que agora virou uma subtração porque eles estão em campos separados, divergentes, virou uma subtração. Mas essa soma aqui, ó, tem que dar 0. Sempre 0. Então vamos fazer o cálculo em cima disso daqui, gente. E eu vou apagar essa soma de força resultante e vou deixar só a fórmula. 4P, 4 vezes P, menos P igual a 0. Então vamos lá. Eu não tenho o cálculo de tração aqui comigo agora, então vou botar 4 vezes T. 4 vezes T. A força peso ela está negativa. Eu vou passar para o outro lado, só que positiva, porque ela vai mudar da igualdade. Então, igual a força peso. O cálculo da força peso eu tenho. Então, vou repetir aqui. 4 vezes T é igual. Qual é o cálculo da força peso? Massa vezes a gravidade. Então, massa vezes a gravidade. Eu tenho massa e gravidade, gente? Tenho. Então, vamos lá. 4 vezes T é igual. A minha massa é de quanto? Não sei, é isso que eu estou procurando. Não é? Então, M. Vezes a gravidade é de quanto? 10. Professor, mas peraí. Você tem tração, não tem? Eu acho que eu tenho. 4T é igual a 4.000 newtons. Então, eu vou trocar aqui. 4.000 newtons é igual a massa vezes 10. Como 10 está multiplicando aqui, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 4.000 dividido por 10, que vai ser igual a massa. Eu posso modificar eles da igualdade sem mudar o sinal, ou multiplicando por menos 1, também dá no mesmo. Então, nós temos 4.000 dividido por 10, 400 quilos, que é igual a massa. Então, a massa é igual a 400 quilos. Ok? Só que ele não está me perguntando esses 400. Não, professor. Não. Vamos ler de novo a questão? Considere que cada um dos 4 cabos de aço que sustentam o elevador seja capaz de suportar uma tensão máxima de 1.000 newtons. Considerando que o elevador esteja em equilíbrio estático, qual será a carga extra máxima para que ele possa transportar em quilogramas? Carga extra. Por que extra? Porque esse elevador ele já tem 200 quilos. Então, qual é a carga extra que ele pode levar com ele? Olha como é que faz esse cálculo. Carga total. A massa total não é 400? A gente acabou de encontrar. Menos os 200 do próprio elevador. Então, de carga extra, você tem 200 quilos. Então, ele pode carregar, além dele mesmo, 200 quilos a mais. Ok? Qualquer dúvida, gente, manda mensagem ou então na nossa aula eu vou tirar a dúvida de vocês dessa questão, beleza? A terceira questão, ela fala o seguinte. Andar de moto é uma situação que exige equilíbrio, coisa que eu não tenho. Uma moto de 200 kg percorre o trecho de uma rodovia em movimento retilíneo e uniforme. Lembrem-se daquele mesmo exemplo 2 que a gente viu lá na aula, que eu expliquei para vocês passo a passo, inclusive o ponto exato de cada um dos cálculos. Ficando sujeito a uma força de atrito, nesse caso ele já tem a força de atrito, que é de 1.000 newtons. Sabendo que a massa do piloto é de 80 kg, qual é a força motriz necessária para que a moto esteja em equilíbrio dinâmico? Desconsidere a resistência do ar e adote G igual a 10. Então aqui você já vai ter
A força de atrito, que é diferente, porque na outra vez a gente só tinha a força motriz, é meio diferentezinho. E aqui você vai ter a massa do piloto e a massa da moto. Tem? Não tem. Então tem que observar isso daí. Tem, gente, eu tô ficando doido já. A massa da moto é de 200 quilos. Então você tem massa da moto, massa do piloto, você tem a força de atrito e tem a gravidade. Tem tudo. Então já pode calcular aí pra gente. Eu vou corrigir essa atividade também lá na aula Zoom. Fica para vocês então os exercícios da página 145 e 146, questão 4 e 5, e essa eu vou fazer inteiramente na nossa próxima aula ao vivo. Um beijo grande para vocês, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, galera!